Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Terapod, o podcast da Clínica Gaiás. Contamos com a presença da Flávia e da Estela, diretoras da Colégio Victor Frank. Eu quero agradecer o convite da clínica. Fazemos esse trabalho no Colégio Victor Franco já há 33 anos e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para dividir uma coisa que a gente já divide todos os dias, né? Sim. Também quero agradecer. Eu acho que é sempre uma alegria a gente poder compartilhar todo o nosso trabalho, né? Tudo o que a gente consegue fazer com as crianças, com os adolescentes. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Vamos lá, meninas. Quero saber um pouquinho, quero que vocês deparem para mim, sobre o papel da escola na inclusão. Eu tenho que falar um pouquinho da filosofia de colégio. Sobre isso. Então, assim, o Colégio Victor Frank, a gente trabalha com pedagogia científica. E a gente vê a pessoa em primeiro lugar, a deficiência vem depois. Tá? Então, assim, para a gente, desde há 34 anos a gente faz esse trabalho. Então, é trabalhar com a pessoa. O que vem depois, que são as atividades, as potencialidades, aí a gente vai fazendo flexibilizações. Mas, para a gente, o que é primordial é a pessoa. Em primeiro lugar, é a pessoa. Isso, muito bom. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Assim, dentro do nosso contexto, poder observar, né, cada indivíduo como um todo ali, né? E poder pensar em cada um, né? Não é o que tem a sua deficiência, ou o que tem o seu transtorno, mas sim pensar nessas habilidades como um todo, né? Quanto nas habilidades, quanto nas dificuldades, para a gente conseguir fazer uma boa estruturação. Falando um pouquinho mais sobre isso, conta para mim como que vocês, né, após conseguirem identificar essas questões, né, sejam pelas habilidades ou sejam pelas deficiências, quais esses tipos de adaptações e estratégias que vocês utilizam no colégio? Bom, as adaptações são fundamentais, né? Então, assim, a gente tem o primeiro contato com a família, o pai vem conhecer a escola, passa pela coordenadora e tem aquela entrevista, né? Então, tudo que o pai vai colocando, as dificuldades, a gente passa para os professores e depois de 2 meses a gente começa a trabalhar em cima do PEI, que é fundamental também, que o professor ele precisa desse acompanhamento. Então, é fundamental também que o pai possa estar sempre trazendo isso para a gente, ter essa transparência, que eu acho que isso é fundamental quando o pai vem, ter essa transparência do que a gente precisa. E as adaptações são feitas de acordo com cada necessidade de cada aluno, né? Não podemos esquecer também, a gente utiliza muito os profissionais, os especialistas. Sim, sim. Porque a gente acredita nessa educação, né? Os terapeutas, família e o colégio. A gente fala, só o colégio não faz nada. E só a terapia não faz nada. Então a gente precisa Uma uma integração, né? Uhum. E a escola é muito aberta. Aí, sim, a gente conta com isso. Que os terapeutas além de estar com a gente, muito tempo, assim, tá sempre dentro da escola, a gente tem as observações, eles nos ajudam também até na questão do peso. Sim. Né? Tem criança, uma na terapia, uma na escola, outra em casa, então a gente faz um apanhado geral para poder montar um peso. Isso. Lembrando, né, que o PEI é um direito né, de qualquer criança, seja ela laudada ou não, né, tendo aí as suas dificuldades. É possível aí a gente conseguir fazer, né, com que isso aconteça de uma forma bem bacana. E um dos diferenciais também, eu acho que é a questão, assim, a da família estar conversando com os outros pais. Então, na nossa primeira reunião de pais, os pais se apresentam, né? E aí os pais, os alunos que têm alguma dificuldade, eles também contam um pouquinho de como que é o filho, quais os manejos, né? E isso é importante porque os pais vão chegar em casa e já vão conversando com as crianças no sentido assim, olha, filho, vai ter um amigo. Então, isso é muito importante. Então, as famílias, a gente trabalha muito nessa unidade, tá? É importante a gente falar, né, que nem todo mundo sabe o que é um PEI, né? O PEI é um plano educacional individualizado, né? Então, o que que a gente costuma, vou falar um pouquinho, então, o que que a gente costuma, quando pensar no planejamento individualizado, o que que a gente visa, né? Não somente as dificuldades do indivíduo, mas sim as qualidades, quais são os interesses que eles têm, né? Onde que eles gostam ali, o que que eles gostam para a gente partir daquele pressuposto, das habilidades que eles gostam para partir daquele pressuposto para a gente criar novas habilidades, né? Então, sem dúvida, nesse caso, a gente precisa escutar todas as partes, né? Porque cada criança tem um interesse, cada criança tem uma habilidade, a partir daí a gente consegue manter, montar, né, um plano individualizado. Lembrando também que o PEI ele não precisa ser uma forma única, né? Existem várias formas de fazer um PEI.
Ele não precisa ser anual, ele pode ser, né, bimestral, semestral, trimestral, né, de acordo com cada necessidade. E ele também deve ser flexível, né, que eu acho que é bem bacana quando a gente consegue recalcular a rota, né? Tem coisa que não vai funcionar, nós não vamos conseguir e vamos dar um passo para trás para poder melhorar isso. Está sempre fortalecendo os professores, porque às vezes eles ficam angustiados, porque eles fazem, eles querem seguir, arriscam. Então, assim, a gente tem que estar sempre fortalecendo, nossa, não deu certo assim, vamos tentar de uma outra forma, tá? Então, esse fortalecimento do professor é muito importante também. Sim, na verdade, assim, né, eu venho falando muito esse ano para as escolas, né, assim, que a gente às vezes se preocupa muito com a parte acadêmica e a gente esquece de criar um vínculo, né? Então, quando a criança chega numa escola nova ou com um professor novo, se ela não tiver vínculo, muito improvável que a gente consiga ter avanços, né? Como eu disse, e Vitor Frankl fala muito bem, né? Conteúdo, valores e atitudes. É isso que a gente trabalha. Esse que eu falo que é o diferencial. É verdade. Aí você não foca só em conteúdo. Porque, assim, né, se a gente não conseguir, de fato, estabelecer um vínculo e ver as qualidades daquele indivíduo, né, daquela criança, já existe um bloqueio ali, né? A gente não vai conseguir caminhar. Então, acho que isso, eu tenho falado muito isso, quanto para as famílias e quanto para os professores, que a gente não precisa começar o ano letivo com um peitão. Né? Primeiro a gente precisa criar um vínculo, fortalecer, né? Pode ter um PEI? Pode, mas que, de acordo com essas habilidades, né? Assim, de fortalecimento de vínculo, de sondagens, para depois a gente pensar nas outras atividades acadêmicas, né? Vamos esperar no mínimo um mês para você conhecer essa criança e estabelecer o vínculo. Sim. É o que você falou. Sem vínculo, sem afeto, não tem aprendizado. Não é? Não tem. Só complementando o que você falou do conteúdos, valores e atitudes, então, assim, todas as atividades, né, não só pensando no aluno com alguma dificuldade, com deficiência, mas, assim, vai trabalhar um conteúdo. Então, quais os valores que eu quero com aquela atividade e quais as atitudes. Então, toda atividade precisa ter uma atitude, a gente fala muito essa atitude concreta, Então, não só para eles, mas para quem ganha são todos, né, a sala toda. É uma forma que a gente trabalha a empatia. A gente está falando um pouquinho da questão da adaptação, do PI, mas a gente sabe que ainda existem muitos desafios em ter de lidar com a inclusão, né? Contem pra gente um pouquinho, assim, né? Quais são os maiores desafios que vocês encontram em relação à equipe, em relação à família, ou inclusive com, né, o próprio indivíduo? Equipe. Porque às vezes, não o pedagógico, o que vem, né, o que ajuda na escola, a outra parte administrativa. Às vezes eles têm dó. Ai, coitadinho. Então, quando a criança saiu da sala, ele não consegue olhar para a criança e falar, volte para a sua turma. Não, ai, coitadinho, ai, que dó. Então, assim, a gente trabalha com eles, mas você ainda pega funcionário falando, ai, vem cá no colinho, vem cá. A maior dificuldade é essa, tratar a criança como um bobo. Ainda é um capacitismo. Não tem capacidade de falar, então, coitada, vou levar no colo, vou pegar, não. Entende que a gente está maltratando se a gente está fazendo. Não, vai no chão, vai para sua sala. Vai com o sapato. Deixa sem sapato, coitadinho. Não tem coitadinho nenhum. Primeira coisa que a gente fala, não tem coitadinho nenhum aqui. Você vai deixar todos ficarem sem sapato? Se todos na sala estiverem sem sapato, ele também pode. Sim. Então, se qualquer outro passar por você, você vai pegar no colo e vai falar que ele é um coitadinho? Não vai. Por que você está fazendo isso com ele? Sim. Então, a primeira coisa é dentro da própria escola. A segunda, o pai, quando a gente pede algumas coisas e ele fala, mas eu já faço isso em casa. E você percebe através de algumas atitudes que não é feito. Isso não estou generalizando. Sim. Tem aquelas famílias que estão juntos com a gente e falam, não, eu errei mesmo assim, que a gente também faz isso. A gente erra e volta atrás e recalcula. Então, assim, essas famílias que falam, não, eu já fiz, eu faço, e você sabe que não está fazendo. Hoje eu noto, assim, que as famílias, elas têm muita dificuldade de esperar, né? Então, assim, todo mundo para a corrida e aí elas não deixam com que as crianças façam, né? Elas vão lá e fazem por elas, né? Então, eu acho que isso é um dos principais impeditivos. Com certeza. E uma coisa que a gente procura fazer também, só completando, Estela, são as semanas de informações, porque aí participam desde a portaria, o pessoal da cozinha, porque eles precisam ter o mesmo, o que um está falando ali, todos precisam saber a mesma língua. Então a gente toda semana, todo janeiro e julho, a gente sempre traz alguém da inclusão. Então assim, porque precisa, por mais que, mas é o mesmo assunto, mas precisa capacitar essas pessoas, porque aí desde o porteiro, então todo mundo fica alinhado, tá? Isso é importante também. E uma outra coisa de dificuldade que você colocou, eu vejo assim,
que até o 5º ano, né, a gente consegue muito essas adaptações, porque é um professor por sala, né? Então tem aquele vínculo com as famílias. A partir do 6º ao ensino médio, a gente tem, não que o professor não tenha essa capacidade, não é isso, assim, a gente vê essa dificuldade porque lá no colégio são 13, 14 professores. Então a gente tem toda essa, tem a coordenação que ajuda a montar as atividades, então você tem que preparar as provas, porque assim, tem provas reduzidas para alguns alunos, provas adaptadas, né? Então tem que flexibilizar. Então a gente vê que os professores têm muita boa vontade para fazer, mas eles não têm tanta essa capacitação que os outros professores que fizeram pedagogia tenham essa maior habilidade. Então, além do que eles querem entrar na sala, que são 50 minutos de aula, tem que dar no conteúdo, eles acham que vai atrapalhar. Na verdade, a rotatividade desses professores, quanto na própria escola, em escolas, né, eles são professores de áreas, então eles rodam muito mais, né? Então, o tempo de aula é muito curto e eles às vezes não conseguem nem reconhecer. E aí, que o pai cobra o livro, porque precisa terminar o material é denso, né? E eu acho que o que mais pega é que todo mundo foi criado de que do 6º para cima Mas temos que tirar, eu falei que eu quero tirar isso. Eu falei que a gente precisa tirar isso. Mas dentro do meu acompanhamento nas escolas é a minha maior dificuldade. Né? As escolas funcionam bem até o 5º ano. Passou do 5º para frente, essa é a maior desafio. É um ou outro, ou um professor ou outro que se identifica e consegue. Geralmente os que vêm mais dias, português, matemática. Ou as aulas mais funcionais, né? Que seria artes, que seria educação física, às vezes uma de línguas que são um pouco mais, né? Um pouco mais dinâmica, né? Esses costumam andar mais certo. A gente tem conseguido já no 2º ano, é o projeto de tutoria. Então, além do coordenador, agora a gente tem o tutor de cada sala, tá? É um ganho que a escola a gente conseguiu. O que esse tutor, ele vai, além, né, dele ter aquele olhar diferenciado para a turma, ele também participa das reuniões junto do coordenador, com o pai, com os especialistas. Então ele tem um horário que ele vai receber uma hora-aula de tutoria. Então a gente já tem agendado algumas, mas às vezes nem a coordenadora está participando mais. E ele, o que ele faz? Ele traz os outros professores, ele recebe um laudo junto com a coordenadora, ou então vou ter que fazer isso, vou ter que adaptar isso. Então é um ganho que eu vejo muito grande para a escola também, lá que a gente tem conseguido, né? Falando um pouquinho nisso também, né, acho que você entrou na questão da tutoria, como que funciona, né, hoje em dia a gente sabe que muitas leis estão aí para respaldar essas famílias, mas também a gente vê que tem famílias que visam isso, né, de uma forma sem avaliar o secundário. Né? Minha criança tem direito a um acompanhante terapêutico, né? um apoio. Né? Sem pensar que muitas vezes nós estamos colocando uma pessoa ali do lado que, ao invés de favorecer para a autonomia ou para as habilidades que eles possam ter de acordo com aquela idade, a gente está bloqueando, né? Mas é direito e a família luta por aquilo. Então, como que vocês fazem essa análise de quem tem direito, de quem não tem, né? Enfim, tem muitas mães que vêm na escola vêm com um laudo pedindo um acompanhante terapêutico para a criança. E aí, assim, a gente avalia cada caso. Tá? A maior parte que vem pedir são crianças que têm mobilidade, que têm a linguagem, que não precisam. Você percebe que se ela tiver um acompanhante terapêutico, ele vai limitar a criança. Porque se tem um acompanhante à sua sombra, ele não vai brincar com o outro, ele vai ficar colado na pessoa. Então a gente tenta falar para o pai que, olha, ele pode ter, se você quiser não tem problema. Se você quiser trazer o seu para a escola, no momento ele não precisa. Porque a gente tem feito a flexibilização, tem feito a adaptação, depende da criança, a gente faz só a flexibilização de quantidade, de menor, a frase menor, enunciar, depende da criança, tá? Ele vai limitar o seu filho, ele vai ficar colado no seu filho, e ele é uma criança que ele não vai querer. Agora, tem alguns outros que precisam sim, que ele não tem mobilidade, não consegue estabelecer uma linguagem com ninguém, não a fala, a linguagem mesmo, não consegue, então aí ele precisa de alguém. Hoje nós temos na escola 2 ATs, que elas nos ajudam muito. São crianças que realmente assim, que não têm a linguagem, não conseguem se comunicar de maneira alguma, então elas ajudam. Mas elas são externas? São externas, que vêm com o pai por trás e aí elas acompanham essas crianças. E em qual condição que a escola oferece isso?
quando a turma tem um número grande pra gente, assim, a professora não está dando conta de dar o conteúdo igualmente para todos. Tá? E nem de flexibilizar para todos, porque cada um não adianta. Tem sua especialidade, cada um vai precisar de uma flexibilização. Aí o professor é o parâmetro pra gente. Ele vem, olha, Estela, não estou dando conta de fazer adaptação, não estou dando conta de flexibilizar. Aí neste momento a gente vê, a gente precisa de um para ficar só com aquela criança ou um para todos. Porque aí ela vai vir para todos, vamos lá acolher todos, chamar todos para brincar, chamar um amigo. Agora, se ele não estabelece a comunicação, aí aqui ele vai, vem cá brincar com seu amigo, fala a mediação, né? O parâmetro pra gente é o professor. Tá com 2 casos, né? De 2 de ter na escola duas, mas esses 2 necessitam mesmo. A gente, né, sempre visa essa questão da funcionalidade, né? Assim, tem a necessidade, porque não tem os cuidados práticos, né? Assim, para conseguir ir no banheiro, conseguir se comunicar. Mesmo às vezes de contenção, precisa de agressão. Aí é inevitável, né? A gente precisa de fato de uma pessoa ali para fazer mas essa a mãe mediação. Tem mães que não entendem isso. Elas entendem que eu vou pôr alguém pro meu filho e ele vai aprender. Ela não entende que vai limitar. É porque, na verdade, hoje em dia eu vejo que a maioria das famílias elas estão preocupadas só com a alfabetização, né? Elas querem só saber se meu filho vai ler ou escrever, né? E a gente não visa isso, né? A gente visa a funcionalidade. Mas meu filho não consegue arrumar uma cama, ele não põe uma água no copo, não consegue arrumar o sapato, mas ele tem que se alfabetizar. E a gente quer, né, assim, muita gente não tem o conhecimento que tudo isso é um pré-requisito para uma alfabetização, né? Então, acho que é o nosso objetivo na clínica, né, é trabalhar essa funcionalidade, né, essa autonomia. E a gente nota, né, quanto mais a gente conversa com famílias e com escola, que um dos maiores desafios é isso. Porque a alfabetização do meu filho esse ano, isso. A expectativa vai um pouquinho além, sem pensar no que de fato a gente tem que ter de habilidades pré-acadêmicas, né? De habilidades básicas. Então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho agora. Acho que a Estela já começou, né? Falou um pouquinho no início, mas da importância desse trabalho mesmo interdisciplinar, né? De ter essa comunicação com os terapeutas, de ter essa interação com o AT, né? Eu acho que você trouxe essa questão da abertura, mas acho que é bacana a gente trazer, né, para quem está nos acompanhando. Sim, eu acho importante, assim, a gente ter essa, eu falo que é a parceria, né? Então, assim, as pessoas que acompanham aquela criança, ter reuniões periódicas que a gente tem feito, assim, e de que cada um possa contribuir com aquilo. Olha, nós vamos fazer desse jeito, vamos tentar fazer essa adaptação, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, para que o aluno consiga se desenvolver, tá? Lá no colégio também a gente tem alguns terapeutas que às vezes precisam fazer algumas, precisavam observar, o que a gente tem feito? A gente tem feito alguns vídeos em sala de aula, porque às vezes tem a professora, a estagiária, às vezes tem mais uma pessoa, às vezes o outro, por que você está aqui, você acompanha? Então a gente tem feito alguns vídeos para ajudar, tá? A gente com orientação. E também a importância dessa troca. Então, sentar junto, olha, a gente montou assim o pace, você acha que desse jeito tá bom? Então, assim, eu vejo assim, precisa ter essa parceria. Assim, acho que o sentar periódico, é importante até pra gente recalcular, ver se e às vezes só a equipe, sem pai e mãe. Às vezes a gente vai sem pai e mãe. Um cuidado que a gente vê que precisa ter muito esse compromisso da equipe, porque quem vai falar depois com a família? A escola que vai estar passando isso. Então, ter aquele cuidado, assim, olha, nós nos reunimos, terapeuta, escola, nós estamos, vai ser assim. Então, assim, isso precisa ter essa responsabilidade. Porque senão fica, um fala uma coisa, outro fala outra. A devolutiva para a família, né, de forma alinhada, né? De que a gente consiga se alinhar Quantas vezes precisa fazer algumas observações, a gente tem área externa, então no parque, entendeu? Estão na aula de educação física, né? Às vezes eles têm encontrado mais dificuldades, né? Há 14, 13 anos atrás, a gente não tinha tantas dificuldades porque o número era menor por sala de aula, né? Hoje a gente tem um número muito grande em cada sala de aula de neurodivergentes, né? Seja sempre assim, seja transtornos, enfim, né? Então, de fato fica difícil, porque se todo mundo for entrar na sala de observação, a gente não sabe que não funciona. Então, isso está sendo bem comum. Mas eu acho bacana destacar que a equipe de vocês, a escola de vocês já tem uma equipe, né? Que vocês contam aí com psicólogos,
né? Acho que é bacana Nós vocês estamos falarem agora sobre com 2 psicólogos, tá? Um que está ficando com a educação infantil até o 5º ano e tem um psicólogo que está ficando do 6º ao médio. Então, como a escola aumentou, né, na nossa unidade também, então a gente acabou... Aí temos uma fono, que faz um trabalho também com a gente nessa questão de prevenção, ela faz avaliação, a questão da linguagem, então voltado para a alfabetização. Atende famílias também, faz encaminhamentos, tá? Nós temos a dentista também, no colégio, que trabalha junto com a fono. Sim. E a nutricionista, uma Uma equipe interdisciplinar, né? Que tá ali sempre Sim. preocupada em poder, né, não só fazer o acompanhamento dos que estão, mas também observar e poder encaminhar essas famílias que ainda não buscaram ajuda, né? Acho que o objetivo da... E a gente tem muita essa abertura, a escola com a mantenedora, né, do colégio, os mantenedores. Então, assim, que a gente acredita nessa questão da inclusão. Então, eu falo que a gente teve nosso primeiro aluninho em 93, assim, quando a escola, antes de ter a lei, né, Estela? Então, assim, a gente acredita muito nisso. Então, os mantenedores, assim, a escola é muito aberta. A gente fala bem daqui, né? Os donos são Até assim. pela formação e deles, vão passando né? por Acho que é bacana aí. a gente citar, né? Sim. A doutora Marina, que é Isso, uma das mantenedoras, eles são médicos, né? Então, ela é formação pediátrica, enfim. Então, acho que eles já têm essa visão, né? Acho que isso é bem... E eles passam pra gente, é, a gente replica, funciona para os outros. essa parceria mesmo deles lá de cima, acho que é o que fez o colégio estar onde está com essa mesma visão, né? Não ter alterado durante 33 anos. Né? Acho que é isso. E vocês têm alguma outra coisa complementar além do que nós conversamos, que vocês acham importante a gente trazer? Assim, é lógico que se a gente for, né? E aqui pra frente a gente vai ficar horas. Mas assim, baseado um pouquinho no que a gente Mas vem uma trazendo. grande, a gente falou das dificuldades naquela hora, eu acabei esquecendo de citar essa parte que eu acho assim, muito importante, né? A lei vem para te falar assim, ó, se você tem vaga, 25 vagas, você tem que dar as 25 vagas que você tem, não importa se é atípico ou atípico. E aí a gente, enquanto professor, que a gente se coloca nessa posição, se você tiver 3 atípicos na sala de aula, o professor ele não consegue fazer um bom trabalho. Até porque também a gente vai deixando de ser uma escola inclusiva Sim, e vai se tornando, né? sim. Então a gente já chegou a ter turmas assim de 2, 3, mas a gente vê que a gente não consegue trabalhar. Se a gente quer manter a qualidade, né? E isso acho que Sim, aqui na clínica sim. também, quando a gente, né, monta as oficinas, os grupos, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu vejo assim, a escola tem uma transparência muito grande com os pais quando eles vão visitar. A secretária atende, a secretária pedagógica, ela faz o primeiro atendimento, a gente chora junto com as famílias, né? Então, assim, porque a gente gostaria de receber todos, né? Mas o que a gente vê? As outras escolas, outros colégios precisam também ter esses momentos, né? Ter essas formações, porque a gente chora junto, a gente quer ter esse A gente chora, a gente posta nossos erros, nossos acertos. Isso, tem coisa que dá certo. E muitas pessoas ficaram com a gente, muitas famílias, e acabaram, não, eu vou mudar porque não é dessa filosofia que eu quero seguir, não é desse jeito. E a gente respeita, né? A gente tem vínculo até hoje com algumas famílias. Ou quando o aluno me alfabetiza, agora tchau, vou para o Agora meu filho está normal, estou alfabetizada, eu vou para o Eu acho que ter essa transparência, quando for visitar a escola, quando for conhecer, falar aquilo, olha, meu filho faz isso, aquilo, porque não adianta, depois a gente vai estar no dia a dia, né? Tá trabalhando com a criança, então... Isso a gente sabe que é uma coisa que acontece muito, né? A gente se coloca no lugar da família e sabe Sim, quanto que é difícil sim. levar negativas, né? No desenvolvimento, né? Das buscas, mas a gente também sabe o quanto é prejudicial a omissão de informações, né? Então, se a gente omite informações, se a gente, né, enfim, esconde o que de fato a gente sabe que as nossas dificuldades, né, as limitações, sejam elas comportamentais ou, enfim, né, os outros desafios, a gente não vai conseguir entregar mesmo, né, a mesma qualidade que a gente estava estimando de entregar para uma criança típica, né? Então, a gente fala muito isso também, a gente priva muito por essa questão, né? É mais fácil a gente ser transparente, a tentar ajudar, seja por um outro encaminhamento, uma indicação, né? Ou, olha, daqui a tanto tempo pode ser que a gente consiga te atender, do que pela omissão, né? Então, isso é um desafio não só para vocês, para mim, mas a gente se coloca também do lado das famílias e entende o quanto tem sido sofrido,
né? E a gente falou muito assim das dificuldades, mas tem muita coisa boa, Muitas né? qualidades, Nossa, sim. quantos alunos a gente vê assim que já passaram pelo colégio, que vão lá visitar, que estão trabalhando, que estão no mercado de E as pessoas mandam trabalho. foto, né, pra gente. Mandam Sim. foto. Não, a gente tem mesmo, Muito né, sucesso. assim, muito sucesso dentro desse jornada, né, a gente acompanha, eu acompanho, né, acompanhando, né, os meninos que hoje estão com 19 anos, Sim. 20 anos, e assim, né, é emocionante a gente ver o que eles se tornaram, né, assim, então é bem gratificante para nós. Mas acho que por hoje, né, a gente encerra aqui nosso terceiro Terapode. Queria aproveitar aqui, né, para agradecer a presença de vocês, esperamos ali que através desse projeto piloto depois a gente consiga ter outros momentos de interação, né? Mas por hoje é isso, muito obrigada. Eu que Espero que agradeço. vocês, né, tenham gostado. Eu agradeço, assim, em nome, né, nosso, assim, da coordenação, da direção, agradeço pelo convite. Eu falo que a gente é um dos pioneiros, né, porque esse trabalho, assim, para quem está ali, a gente é muito gratificante. É dolorido, mas é gratificante. Então, assim, agradeço também pelo convite. Eu falo assim, né, gente, já estou porque eu comecei lá, né? Aí eu comecei lá como estagiária e foi lá que, de fato, desenvolvi todo esse amor pela profissão. Muito obrigada, gente.